Atenção. Chega aí, né? Aí, tá bom. Aê! Episódio número 06 do Gafieira Podcast com meus amigos queridos do coração, soteropolitanos. É isso aí. Cissa e Jaguar. E a galera vibra. Olha, esse eu queria dizer que de todos os podcasts, esse foi o que mais demorou a sair. Foi uma história, viu? Te contar. Cadu enrolado pra cacete, internet que deu problema, enfim. Mas estamos aqui, somos brasileiros e não desistimos nunca. Você que está chegando agora no nosso canal, Samba de Gafieira com Cadu e Vivi, aproveite para, número 1, se inscrever. Se inscreva logo. Número 2, curta e compartilhe este vídeo. Número 3, ative o sininho das notificações. E, por último, deixa o teu comentário aí para a gente saber se você está achando ok. Eu tenho certeza que está. Cissa e Jaguar, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. A gente agradece demais. Como é que está tudo na Bahia? Está tudo caminhando bem? Quente, muito quente. Dias bonitos. Mas tá ótimo. É assim, tá no mesmo passo que o resto do país, né? Mas, né, dentro dessas condições, as coisas estão indo bem, né? Como podem acontecer. Daquele jeito, né? Que nós conhecemos. É isso. Aqui no Rio não tá frio, não tá calor, não. Mas tu sabe que vocês devem passar pelo mesmo problema que a gente, né? Aqui no Rio, quando faz assim 21 graus, 20 graus, a gente bota o casaco. Sai na rua. Aqui é tira o capote. Tira o capote Tira o capote, aí joga aquele negócio em volta do pescoço e tal, e vai tirando a onda, porque acha que é frio, né? Tipo... Só tem um detalhe, eu não me lembro a última vez que fez 21 graus aqui. Você lembra? Ô, gente, não, peraí, fez sim. Desde abril chove pra caramba aqui em Salvador. Não, sim, fez sim. Chuva não é frio. Não, mas fez frio sim. Tava chovendo água morna. Térmica. Tava chovendo água morna. Não, para isso. Água morna. É aquela água que quando tu entra, vou me refrescar, tu até desiste e volta. Galera, olha só, Samba de Gafieira, fora do Rio de Janeiro, vocês são dois dos maiores ícones dessa parada no Brasil. Não tem como contestar isso, né? São um casal de Salvador que não se radicou no Rio para melhorar o seu samba, apesar de ter vindo para cá algumas vezes, aliás, bastante vezes para poder estudar, mas que desenvolve o samba aí, em Salvador, e que tem um trabalho não só em termos de sala de aula, mas também artístico e coreográfico, que tem um compromisso muito forte com a terra, né? Fala um pouco dessa parada aí, como é que é isso, né? Como é que é ser referência em samba de gafieira, morando fora do Rio de Janeiro? Eu começo ou você começa? Não, pode ir, vá. Eu começo, tá. Velho, bom, como é que é ser referência? Na verdade, ser referência em alguma coisa é uma construção, né? Uma projeção dos outros para a gente. A gente se enxerga, no fim das contas, executando o nosso trabalho da melhor maneira possível, porque é o nosso compromisso com o trabalho, tem que ser feito com uma coisa que a gente gosta de fazer. E vez ou outra, assim, algumas pessoas, quando a gente vai num evento assim maior, né, que a gente se apresenta, aí a pessoa, não, eu sei quem vocês são, eu sei. É meio estranho, sabe? Porque a gente não exatamente se coloca nesse lugar no sentido de se sentir maior do que qualquer outra coisa, se sentir uma grande referência nesse sentido, né? É meio que, nas suas palavras, um reconhecimento de um trabalho e tal, mas é meio estranho, sabe, da gente... Para mim, vocês são referência. Eu sim. olho os vídeos todos, pô. Olha tudo. Gente, eu dou autógrafo via e-mail, se vocês quiserem. Tá? Isso. Agora já tem assinatura, agora já tem assinatura digital, o autógrafo ficou mole. Sim. Vai mandar que tá tudo certo. Cara, pois é. Desculpa. Não, eu não quero falar, não. Acho que ele fala melhor sobre o nosso trabalho. Eu vou dizer... Não, você fala melhor. Vai. Beleza. Porque, assim, na verdade, tudo isso nasceu mais dele do que de mim. Então, ele fala melhor porque as ideias começaram a partir dele. Então, fala você, vai.
Olha mas só, peraí, eu vou interromper, eu gostaria de deixar claro que não é verdade. Mas continue, Cadu. Cara, toda parceria é a mesma coisa. Cara, ó, deixa eu falar um negócio para vocês. Esse final de semana a gente vai ter um quadro novo aqui no canal, que é um react, mas é um react da gente mesmo, eu e da Vivi, só de coisas que deram errado. Ah, Assim, sim. só de vídeo derrota. Sabe vídeo derrota? Que tu fala assim, vai ser. Foi muito engraçado. As meninas, assim, choraram, porque elas filmaram a realidade. Não é que a gente preparou e bateu boca assim, não. É o nosso dia a dia. A gente ligou a câmera e falou, pô, eu falei para ela, não, peraí, calma aí. Ela, não, agora é só não sei o quê. E gravaram tudo, vocês vão ver. É muito engraçado isso aí. Eu quero Que ver. massa, também quero ver. Mas isso, assim, tem uma perspectiva do trabalho, tem uma ótica do trabalho a respeito da tua. Tem uma perspectiva do trabalho a partir da tua ótica, né? Então, assim, porque na verdade, assim, eu não consigo enxergar de verdade. Eu acho que a galera também que conhece o trabalho de vocês também tem essa impressão. A gente não consegue ter esse distanciamento de entender, isso é muito mais uma coisa do Jaguar. Para nós, isso é uma coisa muito de vocês dois, né? E eu tenho certeza. Eu vou explicar por quê, então. Quando Vai foi. fazer mais sentido. Vai fazer mais sentido se eu explicar. Eu vou tentar ser sucinta. Quando em 2018. Pode falar à vontade. Mas é porque eu falo muito, eu gosto de contar com detalhes as coisas. Aí eu falei assim. Nós gosta disso. Vá, fica à vontade. Quando foi em 2018, em janeiro de 2018, que a gente era o ano que a gente ia dar aula no Samba Maníacos, né? Então a gente tinha, ou não tem mais aqui na sua parede, né, Jaguar? A gente tinha um planejamento, um Canvas. É Canvas o nome, né? Isso, é uma tela de trabalho, planejamento de projeto. E ele, dentro dele, tinha nascido uma vontade da gente estudar mais o samba afro, porque ele é muito ligado ao samba afro desde que nasceu. E eu não, eu nasci na igreja, então eu não tenho essa ligação desde a infância. Então, por essa ligação dele desde a infância com o samba afro, com o Ilê Aie, então ele falou, por que não a gente estudar? Porque existem muitas conexões, similaridades, é um caminho paralelo. Por que não ir conversa com a gente, com o que a gente é, né? Com a nossa cidade, com a nossa terra. Aí eu falei, menino, e não é que é? Então, por isso que eu passo a bola para ele, porque foi ele quem abriu os nossos olhos, né? O olhar de Cícero Jaguar, foi Jaguar que abriu essa porta. Agora eu vou te contestar, porque assim, esse ponto representa uma fase do trabalho. Antes dessa fase do trabalho... Tinha outra fase. Exatamente, uma fase anterior. Essa outra fase anterior do trabalho, quem tinha a expertise, quem tinha todas as ferramentas à mão para fazer um trabalho profissional de dança e de parceria, e quem tinha experiência, inclusive, de já ter feito outras parcerias, era ela, sabe? Lógico que uma parceria é construída de duas pessoas, mas essa primeira fase, quem foi muito responsável por diversas das decisões acertadas que tomamos, ou sabe? Não. Ou não. Também. Beleza, Caetano. Durante o nosso trabalho, decisões, sabe? Muitas coisas de planejamento mesmo. Quem foi responsável por isso diretamente foi ela, sabe? Já numa outra fase do trabalho, em que eu me sentia mais de dentro, né? Assim, como é que eu posso dizer? Quando eu posso dizer uma coisa, assim, que talvez é a forma como eu vejo, Vai, e pode ser vai. não ser o que você sente, mas quando a gente começou a nossa parceria, que foi um negócio assim, que a gente não decidiu, a gente não falou assim, bora fazer parceria, bora, não. Jaguar ainda não tinha escolhido a dança de salão como uma profissão, como uma opção, né? Como primeira opção. Como primeira opção. Era algo que ele fazia já há um tempo, que ele gostava, mas ele não se debruçava. Vou fazer um adendo, porque o Jaguar, ele é um excelente designer gráfico, não é isso, Jaguar? É isso, eu É sou um cara, gente, que não é sacanagem, não. O bicho desenha mais do que dança. Ele é um grande ilustrador. Impressionante, mas vai, desculpa, Cissa, te interromper. Então, por isso que eu julgo aqui de fora, né, pela observação,
que quando ele... Pode ter sido assim, quando ele disse, não, isso aqui é realmente o que eu quero, então ele se sentiu com mais poder de tomar decisões ou... Sabe, isso é verdade, mas eu gostaria de complementar. Você lembra quando a gente começou a parceria? Eu falava assim para você, olha só, o que você decidir, você é a mais experiente. O que você decidir, eu tô colado com você. Você lembra que eu falava assim? Eu não lembro não, mas que bom que está registrado. Então, meio que me sentia nesse lugar, assim, sabe, de escutar aquela pessoa que tinha muito mais experiência do que eu, sabe, tanto em sala de aula, quanto em trabalhos coreográficos, quanto em trabalhos de parceria, porque Cissa já veio de outras 2 parcerias, não foi isso? E essa era a minha primeira. Então, nessa fase do trabalho, as decisões, não é que ela exatamente tomava porque ela sabia mais, tinha mais expertise, não só isso, mas porque eu gostava de dizer, poxa, você é mais experiente, no fim das contas, a sua decisão, por causa da sua experiência, do bom gosto, sabe, terá muito mais substância do que a minha. E aí, nessa segunda fase do trabalho, foi já que a gente já ia muito para o Rio, já começou a estruturar os nossos juntos, né? treinos. Porque eu já ia... O primeiro ano que eu fui para o Rio foi em 2008. E esse é o primeiro ano que eu não fui para o Rio desde 2008. Ah, é verdade. Mas o ano ainda não acabou, quem sabe. Aí, assim, nessa segunda fase do trabalho, em que a gente já tinha começado a estruturar os nossos treinos, uma rotina de trabalho já mais ou menos estabelecida, já dávamos aula juntos, já dávamos aula em congressos e tudo mais, foi surgindo a necessidade da gente olhar para dentro e olhar para trás para poder encontrar elementos regionais, né, idiosincráticos na nossa construção, para a gente poder se sentir cada vez mais pertencente ao universo do samba de gafieira, sem necessariamente pertencer a um lugar distante da gente, e sim próximo da gente, sabe? O nosso estado não tem uma tradição de samba de gafieira forte, tem 30 e poucos anos, sabe? Não é uma coisa do início do século passado, que eu quero dizer. Então, a gente... lógico que a gente teve grandes mestres, né? Meu pai, Jaime Neves, Sandro Guedes, foi professor de Cissa também, que ele veio lá da Academia de Jimmy, Rosângela Fraga, tudo mais, né? E outras referências da cidade que fizeram parte compuseram a nossa construção. Mas essa fase, a gente foi pegando o que era nosso e colocando na dança. Por exemplo, eu tinha essas referências, né, do samba afro, do Ileaê, do universo da quadra, do terreiro de candomblé, sabe? Que é a minha religião. E Cissa também, posso falar aqui daquele processo lá? Que processo lá? Então vou falar. Cissa também... Qualquer coisa a gente corta, gente, edita. Cissa também estava num processo de descoberta assim mais profunda da sua negritude. Então fez muito sentido para ela quando a gente começou a investigar essas coisas, porque ajudou também, na verdade ajudou não, participou do processo de consolidação dessa imagem dela como mulher negra. Então foi muito legal esse processo para a gente. Sensacional. Cara, e assim, tem uma coisa, né? Porque, na verdade, porque, por exemplo, para mim, que conheço já a Cissa há bastante tempo, por exemplo, eu dei o meu primeiro samba maníacos que eu dei aula foi em 2011. 13. A Cissa, ela já ia no samba maníacos antes. Né? Então, e o Jaguar também me lembro assim de flashes do Jaguar assim na sala de aula e tal. 2014. Mas para a galera do samba que conhece samba de gafieira, um belo dia, bum, vocês surgiram assim, né? Dançando pra caralho. Aí parece que brotou o samba ali do nada, né? Vocês não buscaram muito, né? Sim, sim. Vou fazer 13 anos de dança, se você vai fazer? Não, já fiz 16. 16 anos. Então, eu já fiz 13, foi julho. Eita, é que esse ano vocês sabem como é, né? Rapaz, esse ano eu tô fazendo 21 anos de dança.
Caramba, velho. Daqui a 5 anos eu faço. E não adiantou porra nenhuma que continua. Colega, pelo amor de Deus. E Mas, assim, cara, pois é, vocês vieram bastante para o Rio também para fazer aula e isso nós vamos todo ano juntos desde 2014. Desde 2014. E antes disso, eu tinha ido uma vez e Cecília tinha ido não só para o Rio, como para São Paulo também, porque o Samba Maníacos era... Foi lá em São Paulo por 2 anos. Inclusive, esse é um evento... Faz 3, né? Não foi 3, não? Porque foi 11, 12 e 13, que foi o meu primeiro, foi em São Paulo ainda. Sim, Aí 14 isso. foi no Rio. Inclusive, esse evento, né, o Samba Maníacos, de Léo Fortes, a equipe, Robertinha, todo mundo, é um elemento muito forte, representativo e de muito significado para a gente, porque era a nossa coqueluche do ano, sabe? Poxa, nós vamos viajar para o Rio, para o Samba Maníacos. É tipo o Rock in Rio do gafieirista, né? Exatamente. Era a nossa descarga também, porque é a oportunidade da gente... se misturar. E da gente estar no salão mais como dançarino do que como profissionais, entendeu? Então, sempre foi calendário assim, entendeu? E eu estava lá no dia em que vocês foram anunciados como professores do Samba Maníacos. Porque a gente, assim, para a galera que não eventualmente caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, nem é do Samba de Gafieira, tá? A gente tem um evento chamado Samba Maníacos, que é promovido por um casal extremamente qualificado brasileiro, que é o Léo Fortes e a Robertinha. E o Samba Maníacos é um dos maiores, se não o maior evento de samba do Brasil. E o Samba Maníacos, ele todo ano conta com um quadro de professores bastante extenso, predominantemente do Rio, porque o evento é no Rio, né? E volta e meia tem alguém de São Paulo e tal, que é aqui mais perto e tal. Mas o evento nunca tinha tido professores do Nordeste, por exemplo, que morassem bastante longe do Rio, né? Primeiro porque tem uma questão que é o custo, né? É difícil realmente trazer um casal, da mesma maneira que é difícil levar um casal do Rio para o Nordeste ou para o Sul do Brasil, também é difícil trazer para cá, né? Passagem para o Rio é aquela história, né? O nego acha que está indo para... As empresas aéreas acham que está indo para Las Vegas, né? Mas não, é o Rio. Então, assim, é difícil trazer. E o Léo, assim, de maneira muito pioneira, muito corajosa também, bancou e anunciou que eles seriam professores do evento no ano de 2018, no último baile do evento de 2017. Então, assim, foi uma coisa unânime. Foi um aplauso em uníssono, porque eu acho que todo mundo falou assim, caralho, realmente, esses dois têm que estar, merecem, né? E, pô, foi sensacional aquele dia. Vocês têm memória? Uma experiência muito louca. Eu me lembro, eu estava bem no chão, assim, sentada, bonitinha. A gente estava sentado um lado do outro? Não, você estava bem atrás, assim, de mim. Que tipo, o baile parou, é verdade. Que foi no Teatro Odisseia. E aí... A minha companhia se apresentou nesse dia, foi muito legal. Uma coreografia muito bonita, inclusive. Eu acho que foi no dia que... esquece. Aí eu tava lá sentada, todo bonitinho, todas as apresentações tinham acabado, aí vem Léo. Porque vou chamar um casal que vai dar ano que vem. E eu, tipo assim, com cara de abestalhada, assim, olhando. Cara, aí, dentro de mim... Aí eu fiquei assim... Aí a gente foi... Oxi, meu nome? A gente se olhou, você lembra disso? Porque ele tava lá atrás, eu olhei assim, eu fui me esticando assim. Aí eu fui levantando assim aos poucos e fiquei, não tô entendendo nada, não tô entendendo nada. Aí o Léo falou, venha. Não foi combinado, gente, não foi combinado. Mas como, depois que... Primeiro foi um choque, não sei o que, a gente não percebeu isso. Depois que a ficha caiu, porque sim, né? Sou do tempo do telefone que tinha uma ficha. E a ficha caiu, aí a gente pensou assim, nossa, a gente sempre valorizou o evento, não ria de mim, não. A gente valorizou o evento. Agora é o evento que está valorizando a gente. Então, o mínimo que a gente pode fazer é entregar o nosso máximo. Então, o nosso plano de aula para o Samba Maníacos começou em janeiro. Sim. E se desembrulhou até setembro, porque tudo que a gente pensava estava sendo... voltado para o Samba Maníacos. Exatamente. E claro que o Samba Maníacos também
nos fez melhores profissionais, né? Porque essa injeção, esse desafio, essa oportunidade, fez com que a gente forçou a gente a pensar muito mais, né? Com uma intensidade muito maior do que seria se a gente não tivesse no quadro, né? De profissionais daquele ano. Você que está aí do outro lado, é professor de dança, e prepara a sua aula 10 minutos antes. Eu digo para você, tem que levar pelo menos uns 6, 7 meses, entendeu? Assim, cara, mas foda, foi muito foda. E você cada deu aulas livro, ótimas, eu me lembro. cada livro, cada projeto, cada aula, cada treino, tudo que a gente fazia ao longo do ano, a gente fazia porque a gente tinha que realizar nossas atividades, mas de alguma forma a gente sempre linkava todas as atividades, todos os congressos que a gente deu aula, cada treino que a gente fez, cada coreografia, tudo a gente linkava com o Samba Maníacos. Isso aqui vai servir para o Samba Maníacos, isso aqui vai servir para o Samba Maníacos. E a gente ficava assim, ó. O que a gente gosta? Quais são os professores que a gente gosta de tomar aula? Cadu e Vivi. O que a gente gosta na aula de Cadu e Vivi? A gente gosta disso. Aí a gente anotava. E o que a gente gosta na aula de não sei quem? A aula de não sei quem faz isso. Mas a aula de não sei quem faz aquilo, a gente não gosta. Então vamos observar para a gente não fazer isso. Então, foi... Deixa eu fazer um parênteses aqui. Faça dois. Inclusive, gente, quando a gente se preparava nos anos anteriores para fazer aula no Samba Maníacos, era assim, né? A gente pegava a grade de aulas e, ó, Cadu e Vivi, marcava todas as aulas. Vamos fazer. Aí agora vamos ver. Gente, desculpa aí. A gente gosta de todos os outros profissionais, mas a gente marcava deles primeiro e depois a gente ia vendo o resto. Cara, vocês sabem que isso é um problema, né? Eu vou explicar por quê. Porque muitas vezes, assim, a gente deu algumas aulas muito legais. Então as pessoas criavam expectativas sobre a nossa aula. Isso é um problema para vocês. Para a gente. Porque, assim, o que eu estou querendo dizer é que uma vez a gente foi numa cidade, isso é sério, gente, muito sério. A gente foi numa cidade e eu estava machucado, eu tinha machucado a panturrilha. Sou o rei dos machucados, né? Machucado a panturrilha. E machuquei a panturrilha no evento, no primeiro baile. Então teve o baile, eu já estava com ela meio barro, meio tijolo, fui dançar, estourou. E eu tinha que dar aula no dia seguinte, quase não conseguia me movimentar direito. Beleza, não demos desculpa, não. Fomos lá e demos a aula. E teve um feedback por escrito, os alunos entravam no formulário e, cara, mas assim, como o nego bateu na gente, puta que pariu. Era assim, ó, tipo, é só nome, né? É só nome, é muito nome e não, assim, não entendi. Acho que aqui na nossa cidade tem professores muito melhores. Eu falei, pô. Tudo bem, mano? Não, mas tudo bem. Não, mas de verdade, assim, cara, foi uma coisa que obviamente é difícil você ler esse tipo de coisa, né? Pesa, né? Mas, porra, foi muito legal, assim, porque a gente parou e falou, ó, porque é sempre legal, eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu sempre que alguém chega para mim para vir falar assim, porra, que aula maneira, eu falo assim, peraí, o que você não gostou? Porque assim, as pessoas elas dificilmente vêm dizer para você o que elas não gostaram. Elas vêm dizer o que elas gostaram, porque é legal. Porra, o tapinha nas costas é uma delícia, mas a topada que te leva lá para frente é a pessoa que fala, olha, não entendi porra nenhuma do que vocês disseram, entendeu? Eu não sei se aconteceu alguma coisa parecida assim, tipo, vocês já saíram da sala de aula falando assim, puta, hoje, cara... Muitas vezes. Inclusive de maneira contraditória. Às vezes a gente acha que a gente deu uma aula horrível e as pessoas gostam. E às vezes a gente acha que a gente deu aquela aula e... Mas teve uma aula, um evento que a gente fez em Itabuna, Ritmos em Conexão, eu acho que é o nome do evento. Sim, sim. E aí a gente percebeu uma coisa muito crítica lá, que era a quantidade de pessoas e o espaço. Como isso derrotou
a nossa aula naquele dia. E aí eu cheguei para ele e falei assim, a gente não vai cometer o mesmo deslize no Samba Maníacos, porque foi no mesmo ano, e foi, sei lá, 2 meses antes, alguma coisa assim. E eu fiquei muito pilhada com isso, e acredite, antes das 2 aulas, tinha o nosso planejamento de aula, eu fiz um planejamento espacial de como a gente iria dispor as pessoas na sala de aula, porque nós, né, já rato velho, já do Samba Maníacos, a gente sabe que as aulas são hiper cheias e a gente sabe, como congressistas, como é, às vezes, difícil ver o professor, ouvir o professor, claro que lá tem microfone e tal, mas como é difícil quando a sala está muito cheia, como é difícil se movimentar. Como isso pode gerar uma bagunça. Isso fez com que a gente acordasse cedo e fosse em todas as salas de aula para ter a real dimensão da quantidade de congressistas, ver a aula de todo mundo e voltar. Ó, nessa sala aqui que é menor, vamos fazer desse jeito, né? Legal. Sabe? Sério. Cara, até... eu já peguei 250 pessoas numa sala do Samba Maníacos. A gente tava, não tava? Não foi naquela lá do Samba Maníacos? Aquela sala longa? Porque teve isso. Olha só, o Samba Maníacos, para mim, o que foi mais punk foi o que teve no Hotel Granada, aqui na Gomes Freire, na Rua da Caverna. Aquilo ali foi muito apertado. Mas esse de 250 pessoas foi em Curitiba, cara. Samba Maníacos de Curitiba. Cara, uma aula com 200... Eu olhava e falava assim, Jesus amado, como é que a gente vai entregar essa proposta aqui? Mas graças a Deus deu tudo certo. E o Samba Maníacos tem história também, né, gente? Sim. A coreografia, né? É. História, né? É, sim. O que é que acontece, gente? A gente até fez A gente fez até uma publicação sobre isso no nosso Instagram. Foi? Sim, tem lá. Ah, tá. A gente, né, fez o planejamento, mês a mês, o que é que a gente tinha que fazer. Figurino, o avanço da coreografia, edição e teste das músicas, experimentações, criação de movimentos. Porque só para a galera saber, no Samba Maníacos, os professores, eles dão aula e tem a noite da apresentação dos professores, que é assim, é a tremedeira de todo mundo, né? A gente se... Exatamente. E a gente fez todo o nosso planejamento e escolhemos uma música, um samba afro instrumental. Ah, tá, essa história. E aí, o que é que acontece? Estávamos seguindo lindamente nosso planejamento. E chegou muito perto do evento, a gente não estava conseguindo concluir a coreografia por diversos motivos. Um trabalho de 4 meses, gente. E fomos, só pode levantar. Ele é o pessoal responsável. Eu fico nervosa com essa parte. Eu sei disso. E aí, falei com a Cília, né? Poxa, vamos mostrar para alguém. Não é assim, falei com o Cília. Você está omitindo detalhes. Detalhes são importantes. Lá, fale de... Porque ele falou, vamos mostrar isso para a Cadu, e a gente também mostrou para a Zebrinha, não foi? Foi. Que é um professor muito renomado. É um coreógrafo renomadíssimo aqui. Exatamente. Aí, amigo da mãe dele. No Brasil, na verdade. E internacionalmente. Então, a gente teria uma pessoa que entende de danças afro e uma pessoa que entende de samba, de dança de salão, né? Então, a gente queria a visão assim. Só que quando a gente mandou, era tipo uma semana antes da apresentação. A gente mandou no sábado, tipo, a gente ia dançar uma semana depois. Isso, a gente ia viajar na quinta, chegar na quinta e se apresentar no sábado. Já tá vendo que isso não tá prestando, né, gente? Aí, peraí, rapaz. Aí a gente mandou, né? Eu mandei para Cadu. Aí, assim, essa é uma coisa que a gente ouviu numa oficina de Jomar Mesquita, tem uns 6 ou 7 anos. Jomar Mesquita falou assim... Jomar Mesquita é coreógrafo da Mimo Lucia de Dança, que é uma referência da dança de salão brasileira. Da dança brasileira, né? Inclusive, ele nem sabe disso, porque a gente não tem um contato próximo com ele, né? Mas ele falou assim, em um dado momento da oficina que ele deu, falou que era muito importante na dança, tão importante quanto você saber dançar suas coreografias, você ter bons amigos, sabe? Que vão lhe dizer a verdade, acima de tudo. E aí, Cadu é um grande amigo nosso, porque a verdade, quando ele diz...
Exatamente. Ele falou, olha só, vocês fizeram um texto coreográfico muito grande, não sei o que, não sei o que. Falou de ponto a ponto da coreografia, foi muito generoso nas palavras, inclusive. E falou no final das contas... Tá horrível, joga fora. Foi isso que ele quis dizer. Ele jamais falaria isso. E você está queimando o cara, ele não falou isso. E ele falou assim pra gente que aquele tipo de música especificamente, ou aquela velocidade, não estavam favorecendo a nossa performance, certo? E aí a gente ficou encucado com isso. Isso foi no sábado. Aí eu conto o resto né? que coisa Porque emotiva. você... E você já entregou? Eu tô esperando. Já entregou o link? Já. Aí o que aconteceu? Aí a gente acorda sábado, aí o Jaguar falou assim, então você vai ter que editar a música. A música era um instrumental, só com percussão, um instrumental percussivo do Ilê. A gente quis reduzir porque a gente não estava concluindo, né? Não, e também porque Cadu falou que o texto era muito extenso e realmente era uma coreografia grande. Era grande. Era bem grande. E aí eu fui tentar editar. Fiquei horas tentando editar para cortar, né, para que ficasse imperceptível essa edição, visto que é um instrumental percussivo, gente. Dava um trabalho para não perder a métrica, o ritmo, não. Quem edita sabe o que eu estou falando. E aí consegui rasteiramente. Só que Jaguar já estava com outra música em mente. Então eu estava lá me matando, editando. Aí vem ele. Eu estava deitado. Aí ele falou assim, ó, ouça de coração aberto. Eu tava deitado. Ouça de coração aberto foi a senha para ela trancar o coração na mesa. Olha, ouça de coração aberto. Aí eu, tô ouvindo. Ele, escute essa música. Tum, 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 nani, nani, na. Aí eu... Ele, não, só escute. Aí eu escutei a música toda. Ele, você consegue ver uma coreografia? Aí eu... Consigo. Não estava nem me olhando. Consigo. Assim, bem que... Eu sou fofinha, mas eu também sou muito braba, né? Eu não conheço a parte fofinha, não. Vai. Para isso... Aí, prossigamos. Aí eu falei assim, eu consigo até ver onde editar. É uma música fácil de editar. Assim, eu toda assim. Ele, tá, então, edita aí. Aí eu... Não demorou 2 minutos editando. Tá, realmente, eu editei assim. Aí eu, pronto, tá aí, tá pronto. Ele, então, assim, vamos levar em consideração o que o Cadu falou. Aí teve um texto, né, para me convencer. E eu, assim, isso era 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, de um domingo. Para você ver a responsabilidade que é quando alguém perguntar para você o que você achou da coreografia, tenha cuidado. Vai dizer. Não é bom a gente ter amigos, né, que falam a verdade. Pode mudar tudo, cara. Não, quando vocês acabarem, eu vou contar o meu lado também, que é importante. Tá, beleza. Resumindo, a gente só foi... A gente levou 10 horas fazendo. A gente só foi dormir mais de 10 horas da noite, porque a gente passou o domingo todo editando e recoreografando, né? De 10 da manhã às 10 da noite. Às 10 da noite a gente só ficou nisso, isso domingo. E aí, claro que a gente aproveitou várias partes, células coreográficas, mas foi a primeira vez, porque essa foi a nossa terceira coreografia, né? Foi a primeira vez que foi realmente um ano que ele tomou bastante frente, foi a primeira vez que ele tomou a responsabilidade da coreografia muito mais que eu. Né? Então ele falou, eu acho que a gente pode fazer isso nessa parte, isso naquela parte, não sei o quê. Já estava na hora de trabalhar, né? Pô, já estava na hora de trabalhar. Porque até então as duas coreografias nossas, né? Na Glória e Cai Dentro, foi mais assim... As ideias coreográficas eram de Cília. De mim. Ela falava, o que é que você pode fazer aqui? Eu quero algo assim. Assim. A gente pode fazer isso. Dessa vez foi o contrário. E aí a gente ensaiou na segunda, na terça, na quarta-feira a gente... né, relaxou, porque a gente ia viajar para o Rio, e na quinta-feira, na sua supervisão lá na KVS, a gente deu uma passada e ainda Cadu falou aqui, ali. Só mais uma coisinha. A gente não te mostrou a coreografia nova antes de chegar aí, né? Não. Não é só isso. Vocês não falaram que tinham mudado. Vocês falaram que mudaram tudo na hora, lá na KVS. Aí eu falei assim, cara, vocês mudaram tudo? Como assim? Cadu, fizemos outra coreografia. Eu falei,
Rapaz, eu ia estar desesperado, porque ia ser essa mesmo, assim, tipo. E, E cara, aí, desculpa, foi isso, mas assim, e foi um estouro, né, galera? Assim, Badawi é o nome da coreografia. Quando Jaguar e Issa dançaram, foi muito louco, porque eu não me recordo, tá? Eu tô na dança, como eu falei para vocês, há 21 anos. Eu não me recordo de uma coreografia de samba de gafieira que tivesse uma peculiaridade tão regional quanto o Badawi. Eu acho que o Gafieira Brasil, depois, com a entrada de pessoas de fora do Rio de Janeiro, no Gafieira Brasil começou a se pensar um pouco nisso. Mas, assim, não como uma proposta de trabalho contínua, e sim como uma coisa pontual. No caso de vocês, isso se transformou na identidade de vocês, né? Essa coreografia, eu acho que foi um divisor de águas no sentido de entender essa interseção entre o samba de gafieira, nascido no Rio de Janeiro, né? Que está sob esse guarda-chuva do samba do Rio de Janeiro, e essa interseção do samba do Rio com o samba da Bahia, né? Em que tudo é samba, mas que cada estado e cada cidade guarda as suas próprias peculiaridades. Eu percebo muito isso nessa coreografia, e na hora que vocês dançaram na cabeça, eu falei, caralho, mas assim, é aquela precisão cirúrgica, né? Tem que cortar esse pedaço. Cortou, foi, né? E tem uma coisa, assim, quando vocês me mandaram a música e a coreografia, sim, eu estava na casa da Vivi. Viviane Soares, minha parceira, para quem não sabe. Estava na casa da Vivi, e Vivi estava cozinhando, e eu sentado, fazendo alguma coisa, falando com ela, mas aquelas coisas de parceria que vocês sabem como é que é, né? Vivi, tem que fazer não sei o quê. Ela, não sei o quê, e tal. E aí, chega a tua mensagem, cara. Aí eu olhei a coreografia e falei assim, puta aqui, por que eu vou dizer? Porque, veja, não é aquilo que... Não era uma coreografia em que eu dizia assim, pô, tá uma porcaria, não se aproveita nada. Não. Era o contrário disso. O texto era bom, as conexões eram boas, né? Eu sentia, como eu falei para vocês, eu achava muito grande, sentia falta de pausas mais consolidadas, né? E eu achava a música muito reta. Apesar de ser um batuque bem... Eu não me lembro, aquilo era o Ijexá, eu não sei. Varia. Samba afro, Varia, né? samba reggae, Ijexá, vai variando. Aquilo ali era muito regular para mim. E eu não vejo a dança de vocês como algo linear. Pelo contrário, é muito cheio de nuance, né? Então, para mim, aquela música não traduzia aquilo que vocês mostravam enquanto dançavam, né? E eu, gente, não é sacanagem não, eu gravei o áudio, porra, mais de 6 vezes, cara. Eu gravava, quando chegava no 4º minuto, eu não é nada disso que eu quero dizer, eu jogava fora. Começava de novo. Aí teve uma hora lá pelas tantas que a gente falou assim, ô Cadu, porra, Cadu, é o Jaguar e a Cissa, cara. Tem que dizer para eles o que tu tá achando. Fala. Eu falei, é mesmo, né, Vivi? Ela é, eu falei, então eu vou dizer. Aí, gravar, apaguei de novo. Aí eu depois gravei e mandei. E aí a gente teve o nascimento desse trabalho maravilhoso. Cara, vocês sabem que eu tenho uma história muito parecida? Quer dizer, não com a mesma... Porra, com esse nível extremo radical de vocês, não, mas... Assim, quando a gente fez o Deixa Menina, que é a nossa primeira coreografia da cadeirinha giratória, a gente foi levar a coreografia para o Moragas assistir. E a gente marcou com o Moragas, ele teve um problema, chegou um pouquinho atrasado. E ele já chegou quase na hora da gente voltar para dar aula no CCC, que era a escola que a gente estava aula. E tudo aqui no centro do Rio, né? Aí, só deu tempo do Moragas sentar e a gente passar uma vez. Quando nós acabamos de passar, cara, eu fazia com a Vivi assim, ó. No início da coreografia, eu botava ela no colo aqui. Aí, mentira, aliás, no início da coreografia eu fazia a cadeirinha giratória. Aí, lá na frente, eu fazia eu não sei o que rodava e botava ela aqui. E mais uma hora eu pegava e virava ela aqui. Então, eram 3 colinhos assim que pareciam uma cadeirinha. E aí o Moragas virou para mim e para mim falou assim, vocês fizeram a cadeirinha 3 vezes, né? A mesma cadeirinha. Eu falei, porra, não, Moragas.
A gente girou, a gente colocou de um lado, trocou para o outro e tal, não sei o quê. Ele falou, não, Cadu, para mim, para você e para Vivi, que somos profissionais de dança, a gente vai olhar e vai conseguir entender os detalhes que diferenciam uma coisa da outra. Mas uma pessoa leiga, ela vai dizer assim, ó, cadeirinha, cadeirinha, cadeirinha. Aí eu falei, é aquela hora que tu olha e fala assim, filho da puta, né? Ele tem razão, cara. Que merda. E parei, eu falei, não, beleza. Aí a gente foi e fez duas mudanças muito pontuais também na coreografia que mudaram completamente ela, né? Então, essa correção de curso, cara, que às vezes um olhar de fora dá pra gente, porra, é outra história, né, cara? Assim, você É muito bom. desenvolve outro trabalho. Essa é uma lição que fica, né? Tanto da sua história quanto da nossa. A gente precisa desse terceiro, ou desse quarto, ou desse quinto olhar, né, para uma construção coreográfica. Não tem jeito. Sim, também acho. Cara, o Isnar, que era o meu diretor no CCC, ele chegava ao ponto de pedir para o elenco dirigir. Ah, é? O que ele fazia? Ele coreografava, às vezes, alguma coisa, a gente dançava, e muitas vezes ele coreografava coisas que ele ia dançar também. Então, quando acabava, assim, estava pronto mais ou menos, ele falava assim, Cadu, Kátia, a galera da companhia, senta ali e dirige a gente um pouco. Vê de fora e dá a opinião de vocês aí. E isso era muito legal, porque a gente mesmo, dentro do próprio trabalho, ia fazendo essas correções de rota, cara. Né? E aí eu me lembro que era muito engraçado que ele estava lá dançando, a gente falava assim, Isná, mas o que você acha? Não sei o que. Ele falava, não, dirige você. Porra, dirige eu. Dirige você, toma a decisão aí. Caramba. E muito louco, porque isso fazia a gente se apropriar, cara, da coreografia de uma maneira, a gente sentia mesmo que era nosso, né? Era muito louco, assim, muito legal. Tipo, a mesma coisa passei com o Robinho e com a Evelyn, quando a gente fez o Mineira, a última coreografia deles, quando eles foi chegaram, na mesma época. Quando eles chegaram, quando eles chegaram, não, e naquele Samba Maníacos foi sensacional, porque eu dei uns toques na coreografia de vocês, dirigi o Robinho e a Evelyn, minha companhia se apresentou e eu dancei com a Vivi. Porra, foi uma doideira. Mas o Robinho e a Evelyn também teve um lance assim, porque eles chegaram. O Robinho e a Evelyn tem uma coisa muito legal, que é assim, eles são duas máquinas, né, cara? Então eles começam a vomitar movimento. E aí eles chegam com aquela porrada de coisa e falam assim, ó, vê aí o que presta. Toma, resolve aí. Aí eu falava, porra, peraí, isso aqui é muito, um pouco, menos, não sei o que, troca, não sei o que. E foi a mesma coisa, o Mineiro a gente trocou a música também. Eles estavam começando numa outra canção, eu falei, cara, tem uma música que é a cara de vocês. Quando eu soltei, eles falaram, porra, é essa, maneiro. E deu eu imagino até que música é a que eles iam dançar antes. Que era André? André. André. Não, porque na verdade o André que vocês estão falando é André de Sapato Novo, a música, né? Mas não é isso, não. Na verdade, a gente estava fazendo uma coreografia para essa música e eles são tão psicopatas que eles estavam fazendo uma outra para outra música com esse material que surgiu o Mineira. Entendi. E aí eu falei assim, não, mano, aqui, ó, o Mineira aqui. Aí eles passaram para lá, entendeu? Porque também tem isso, né, gente? Às vezes, porra, a gente tá lá dançando uma coreografia e se você pegar o texto coreográfico e jogar em outro samba, às vezes ele funciona. Então, melhor. Você puxando para cima, para lá, gestando aqui novos fora nada, vai ficando legal também, né? Por falar nisso, no nosso caso, a nossa coreografia anterior tinha 4h35 e Badawi tem 1h50. Chega nem a 2. Chega nem a 2 minutos. É um tiro de fuzil, né? Pá! Cara, eu acho também. O Deixa a Menina tem 2 e quase 2 minutos e meio. E eu já acho ela grande. E nesses momentos você percebe que 2 minutos e meio é muito tempo, né, Cadu? Não, sai muito. O Isnar falava assim, Cadu. Quando a gente acabou de Menina, ele falou, Cadu, com a quantidade de coisa que você colocou nessa coreografia, eu fazia 2. Só com isso que tem aí, só nessa, eu fazia 2. Bom, cara, sério, eu fazia 2. Né? E assim, cara, essas são coisas que a maturidade vai trazendo, né? A gente
quando é mais jovem e tá dando, tanto no baile quanto para coreografar, a gente é muito verborrágico, né? Vai falando tudo, aí vai chegando um ponto que você vai, pô, não quero falar agora quero ficar em silêncio. Então, dá um silêncio aqui, depois a gente fala mais um pouquinho. E outra Inclusive. coisa, fala, desculpa. Não, vai, pode ir. Ah, tu ia mandar um inclusive aí, pô. Vai. O inclusive era que. Olha só, pessoal. Inclusive. Esse inclusive aí, parceiro. Inclusive, os toques que Cadu nos deu em Badawi foram nesse sentido, sabe? De acentuar os momentos, privilegiar os momentos. Na sexta-feira a gente estava ajustando coisas para para apresentar no dia seguinte, gente. sábado. Presta atenção. Mas tiraram onda, pô. Foi legal, foi uma coisa assim, cara, isso aí é uma coisa que a gente, porra, eu acho que assim, não teve um podcast que eu acho que eu não falei do Snar, talvez só o do Gustavo, que a gente falou mais do Bolacha do que do Snar. Mas, cara, o Snar, ele tinha uma coisa que era muito louca, ele falava assim, quando eu coreografo você, eu tô coreografando você. Eu não tô fazendo uma coreografia para mim que você vai dançar. Tô coreografando você. Então, quando você for dançar, é você que tem que aparecer, não eu. Isso é muito foda. Eu acho que essa foi uma das coisas que eu consegui entender, eu acho. E assim, galera, vocês têm um lance, vocês têm uma similaridade comigo e com a Vivi, né? Olha, gente, eu vou dizer, esse podcast aqui, ele não tem pauta, eles não sabem o que vai acontecer aqui. Cara. Que é o seguinte, eu e Vivi, nós fomos um casal mesmo, né? A gente foi noivo, terminamos o nosso relacionamento em 2005. Porra, pra vocês terem uma ideia, 2005. A gente namorou entre 2002 e 2005, eu e Vivi. E Cici e Jaguar também já foram um casal, não só um casal profissional de dança, né? Mas já foram namorados e tal. E a pergunta que eu faço assim, ó, como é que é a vida pós-término para um casal que continua trabalhando junto? A gente está descobrindo todos os dias. Eu poderia fazer assim, um testamento, escrever um livro sobre isso. Você que já está na frente, você pode falar mais do que a gente. Mas eu queria saber como é que vocês estão lidando com isso nesse momento até agora, porque a gente, pelo menos que está fora, percebe uma harmonia muito grande de vocês. Obviamente que deve ser essa harmonia quebrada em alguns momentos por um mas, porra, a harmonia está aí, né? Como toda relação humana, né? A gente tem os nossos entreveros, a gente tinha antes e... Porque isso aqui não deixa de ser uma relação, gente. É uma relação de trabalho. É ainda uma relação. Só que tem uma outra... Como é que eu posso dizer? Diz uma palavra aí bonita. Tem... Ele é ótimo com palavras bonitas, gente. Eu diria que tem menos nuances ou tem outras nuances. Tem outras nuances. Mas o engraçado é que a gente namorou até o ano que a gente começou a parceria. Então, a gente começou a parceria em 2015. A parceria... Mas não foi a parceria que acabou namorando, tá, gente? É só... Não, foi o seguinte, olha só, galera, a gente vai ser parceiro agora. Então, assim, como não é legal um relacionamento com pessoas que namoram, vamos terminar o nosso namoro pelo trabalho. Pois não. É porque não era para ser. Era para a gente ser parceiro de trabalho. Era para ser de outro jeito, Era para ser de outro jeito. Era para ser de outro jeito, resumi bem. Porque, assim, no fim das contas, tudo se trata de... em todas as relações, a gente precisa de um elemento base lá, que é o respeito, do qual você fala muito, né? Se isso se mantém, dá para sustentar qualquer relação, de qualquer natureza, né? Se você respeita o outro, se você se respeita dentro de uma relação, provavelmente as coisas vão dar certo, né? É assim com vocês, é assim conosco, é assim com quem é casal mesmo, né? Se não tiver respeito, as coisas não vão para frente, né? Se você não... E também tem uma outra coisa, assim, eu acho que deve acontecer muito com vocês também. Eu admiro muito a Vivi, e sinto que ela me admira muito também. Tem esse campo da nossa parceria, em que tem horas que eu vejo ela dançar, ou eu vejo ela falar alguma coisa numa aula e falar assim, pô, Vivi é do caralho, né? É foda. Porra, sabe o que tá dizendo, fala com propriedade, na hora de mostrar, dá para perceber. Tem dias aqui que a gente tá na mentoria, eu falo assim, meus amigos,
Se vocês quiserem postular o balanço, olhem este corpo, monitorem ele em câmera lenta que vocês vão ver o balanço do samba ali. É impressionante como navega o samba dentro daquele corpo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que fortalece muito o respeito, né? Não sei o que vocês acham. Sim, quando você tem admiração pelo outro. Com certeza, sabe? Eu gosto muito de ver Cissa dançar. Isso me faz ver os vídeos 2 vezes, né? Porque você sabe como a gente que é dançarino vê os vídeos, né? Tem 2 pessoas coladas, mas você só consegue enxergar um, né? Mas eu gosto muito. Eu fico revendo os vídeos para ver a forma dela dançar, sabe? Eu gosto muito, porque a gente meio que rouba as coisas um do outro, né? Quando a gente tá Eu dançando. acredito que o que eu sou hoje como dançarina reflete, quer dizer, é exatamente a soma dessa parceria, né? Eu não seria a dançarina que eu sou hoje se eu não tivesse nessa parceria com o Jaguar. Se eu tivesse com outra parceria, eu não tivesse parceria, eu com certeza seria uma outra dançarina. Então, meu parceiro é meu parceiro. E se não fizesse... muita coisa aqui envolvida. E se não fizesse aquela resenha... E se não fizesse aquela resenha de vez em quando na KVS, né? Que quando junta a trupe, né? Puta que o bicho pega. Aí é uma outra coisa outra história. Da qual o Cadu tá falando aí, porque essa é uma amizade antiga, né? Com Vivi, Mayra também entrou na história desde Samba Feira. De 2017. De 2017. Que loucura, a gente começou a emendar um monte de coisa. E Robinho e Evelyn, sabe? Para quem tá assistindo aí, eu falo igual a Cadu. Aí, para quem tá assistindo aí. Para quem chegou agora de paraquedas. Para quem chegou agora de paraquedas. Tem um casal chamado Evelyn e Robinho. Para quem chegou agora de paraquedas, todos nós temos uma amizade muito legal entre nós todos e individualmente, sabe? E quando a gente se reúne, a gente realmente faz uma coisa acontecer que é muito bonita, que às vezes escapa a esse universo quando nós somos profissionais, né? A gente realmente compartilha as coisas com generosidade, a gente dança de verdade, assim, ficam parecendo 6 crianças juntas dançando, fala. Eu tenho 2 histórias para contar. A primeira é que nesse mesmo Sambazuki Feira, em 2017, antes de Evelyn e Robinho dar aula, a gente estava num espaço assim que era só para os professores, né? Aí Jaguar, eu fiz esse negócio aqui, veja aqui esse corte, a gente chama de corte, quando... Enfim, a gente chama de corte. Tem gente que chama de saída direta. Dentro do samba de gafieira que nós chamamos de corte. Você que não sabe dançar samba de gafieira ainda, aprenda. Aí ele, eu fiz esse corte aqui, passa aí, Robinho, como é que é? Peraí, deixa eu fazer. Gente, 1 hora depois ele estava dando aula, no improviso, Robinho e Evelyn, no improviso, Robinho faz o quê? O corte. Gente, esse negócio, esses meninos aí, eu não sei não. A gente conversou ali no camarim, né? Foi. E tem outra história, eu sei que você quer contar outra, mas eu quero contar outra aqui. Na última noite do Sambazuki, na véspera deles viajarem, 3 horas da manhã. Sambazuki Feira é um evento em Feira de Santana, do Eduardo Menezes e da que é simplesmente sensacional. É muito maneiro esse evento. Eu já tive a oportunidade de 3 vezes, 2 com a Vivi, 1 com a Mayra Rangel, que é minha parceirinha também, trabalha na minha escola, da minha companhia. E, bom, além do evento ser lindo, a resenha rola solta, né? Inclusive, a história que eu queria falar é dessa resenha aí, porque Cadu falou, gente, para mim não dá mais. A gente estava criando igual uns loucos, já tinha umas 3 horas seguidas. Aí Cadu, para mim não dá mais. Ele subiu e a gente continuou lá embaixo. 1 hora depois, Cadu desceu para falar, eu não consegui dormir. Minha cabeça ficou processando um bocado de coisa, pensando em movimento. Eu acho que foi depois dali que a gente começou a pensar em emendas em cadeirinha, né? Todos nós, a gente começou a fazer balanço com cadeirinha, Romário com cadeirinha, pescaria cadeirinha. Churrasco, cadeirinha. Foi tomar um café no barzinho, cadeirinha. A última história que eu quero contar é que Evelyn e Robinho teve um ano que eles vieram tirar férias aqui em Salvador. E esse ano a pandemia interrompeu o meu projeto. Eu tinha falado com o Jaguar. Exatamente. Porra, aí eles vieram, né? Eles vinham para descansar. Evelyn e Robinho vinham para descansar.
O que aconteceu? A gente entrava madrugada, A gente treinando. saía todo dia 4 horas da manhã do hotel deles, e a gente ficava dançando até as 4. Olha, teve um dia que a gente estava dançando de noite. Ih, será que sua mãe ouviu isso? Acho que ela não vai gostar. Aí a gente estava dançando de noite na casa da mãe dele. Aí estava ficando muito tarde, ia fazer zoada, porque era em cima do quarto da mãe dele. Aí ele falou, gente, não dá mais pra gente ficar aqui, não. Aí Robinho, então vamos lá pro hotel onde eu tô. Gente, a gente saiu de Itapuã, que é tipo em uma ponta de Salvador. Andou 20 quilômetros. Para ir para Barra, para dançar, e isso já era meia-noite, gente. Esse negócio não é normal. Nesse dia a gente saiu 4 da manhã. Isso não é normal, gente. Robin e Evelyn voltaram para o Rio mais cansados do que foram. Exatamente. Cara, mas assim, o Jaguar, gente, tem uma coisa também. O Jaguar, ele pode estar onde for. Eu não sei, eu acho que ele dobra essa porra e bota no bolso, mas do nada surge a caixinha de som dele. Caralho, é impressionante. Às vezes ele tá assim, ó, de bobeira, senta assim no bar, né, todo mundo. Aí alguém fala assim, pô, e aquela do Brasil Show? Caralho, o Jaguar vai fazer assim, ó. Bota discretamente assim a caixinha em cima da mesa. E aí, mano, quando liga o som, não tem como, né? A gente vai mesmo, larga o aço, porque é bom demais. E, cara, assim, isso é uma coisa, né? Porque a internet reduz muito a distância, a gente consegue se falar. Mas, porra, a gente tem que dar um jeito. Sabe o que a gente tem que fazer? Agora me viu uma ideia aqui, cara, porque agora tem o Zoom, né? Porra, a gente tem que fazer a nossa resenha dançando com o Zoom ligado, porra. Vou levar minha televisão grande lá para a KVS, vou ligar você, assista na televisão, botar o Robinho, a Evelyn lá e vambora, porra. Para mim, já tá fechado. Isso é muito legal. Isso vai ser muito legal, porque aí, assim, eu tô agora me recuperando mais uma vez. Eu tô igual o jogador em fim de carreira, gente. Você é igual Ronaldo, pô. Ronaldo é um grande jogador. Calma, exatamente. Calma, Ronaldo não, né? Ronaldo não, porque, peraí, eu também não... Eu sou no máximo um Bebeto ali, já tá maneiro. Bebeto. Cueca, Gu. Já tô bem. Eu tô você é meu atacante, pô. Você é meu atacante. Então, cara, assim, eu tô com meu joelho machucado, né? Mas tô me recuperando. Se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai estar resenhando de novo. Lindos e maravilhosos e sedutores no Samba de Gafieira, todos nós. E, pô, assim, como é que tá, cara, também? Porque vocês já têm um cenário aí que vocês têm que garimpar, né? Porque, em termos de Samba de Gafieira, eu acredito que a procura... Porque, assim, eu tenho uma teoria, cara, que eu não sei se vocês corroboram comigo. Mas, assim, eu acredito que as danças de par muito famosas, como a salsa, como o tango, como a bachata, essas danças elas não têm referenciais dançantes que não sejam a dois. O que eu quero dizer é, a salsa dá para você dançar sozinho, mas é muito forte o referencial da dança junta. O tango nem tem uma referência como dança separada. O tango é uma dança de par e ponto final. Assim como a bachata. O que eu percebo muito é que o samba ele é muito conhecido, mas o samba no pé, assim, eu acho que as pessoas leigas entendem a dança do samba como essa dança que a gente faz, samba no pé. Né? Então, o samba de gafieira, que é a vertente dançada a dois do samba, ela acaba ficando num lugar mais coadjuvante, né? Porque o protagonismo ele é ocupado muito por essa onda do samba no pé. E aí, cara, assim, aqui no Rio, para a gente, já não é tão simples assim da gente cooptar pessoas novas para o samba de gafieira. É complicado, né? Eu que tenho escola sei disso, né? Como o samba de gafieira é uma dança carioca, eu suponho que fora do Rio isso deve ser ainda mais complicado do que é aqui. E aí é isso que eu queria perguntar para vocês. Como é que é isso aí em Salvador? Tipo, vou embutir duas perguntas, tá? Como é que é isso no mundo antes da pandemia e esse momento durante a pandemia, como é que foi para vocês, assim? Como é que vocês se viraram nesse sentido? Você fala da pandemia, você fala do outro. Tá, beleza. Eu falo do antes, é isso? Isso. Tá. Bom,
Você quer falar dos dois, parceiro? Eu já falei bastante. Você quer falar? Não, pode falar. Tá, beleza. No mundo antes da pandemia, basicamente o contato, a maioria das pessoas, a maioria que constituía o nosso corpo de aulas, era constituída de pessoas que migravam de outros ritmos, sabe? Porque você sabe disso, porque você é um dançarino de samba de gafieira. É uma dança que chama muita atenção, é uma dança muito virtuosa, sabe? E às vezes as pessoas olhavam aquilo, se deparavam e, enfim, se encantavam vendo samba de gafieira. Pô, o que é isso aí que as pessoas estão dançando? Elas não identificavam como samba de gafieira, embora a gente dance ao som de samba. E isso só ratifica aquilo que você disse anteriormente. O samba, ele é o samba no pé. O samba de gafieira é uma coisa de nicho. Mas as pessoas viam e falavam conosco, ou migravam mesmo de outros ritmos e vinham para as nossas aulas mesmo. Basicamente era assim que acontecia. Vez ou outra, uma pessoa completamente desligada das danças a dois acabava vindo, mas a maioria vinha de outras danças. A maioria vinha de outras danças de par. Eu só tive um casal, e nem foi em parceria com o Jaguar, foi com o Diego, lá no ASBAC, que é a escola de Rosângela Fraga, né? E Sandro Guedes então, que era um casal que nunca tinha feito dança alguma, dois, e veio fazer aula iniciante de samba de gafieira. Então, eu só tenho... casal em quantos anos? Em 12 anos dando aula de samba. Então, é muito... O Rio é diferente, a gente abre... Pô, agora a coisa tá menos forte, né? Uhum. Mas eu cheguei, gente, a abrir turma no CCC, ali em 2007, 2006, com 40 pessoas. Samba de gafieira iniciante. De pessoas que nunca dançaram nada. E zero. Chegou lá e eu vou começar na 40 pessoas. Claro que o CCC era uma escola que já estava no centro há mais de 20 anos. Era muito forte, né? Mas isso é um fenômeno, né? E tem uma outra coisa também, falando, antes de devolver a palavra a Cissa, que o Robinho e a Evelyn, cara, eles falaram inclusive isso aqui no Gafieira Podcast, que eles, na época das Olimpíadas, passaram o chapéu na rua dançando samba de gafieira. E muita gente do Rio chegava e perguntava o que era aquilo que eles estavam dançando. Que onda, velho. É muito louco, porque, porra, carioca chega e fala, cara, isso que você está dançando é o quê? É samba de gafieira. Deveria ser um... Né? Onde a dança é patrimônio imaterial, né? Do estado do Rio. Material da cidade do Rio de Janeiro. Desde 2014 ou 15, se eu não me engano, decretado pelo Eduardo Paes. E aí, mas aí, Cissa, desculpa, meu bem. Continua. E a pandemia, né? Como ficou na pandemia, uma loucura. Então, as pessoas elas foram se desligando da dança, né? Aos poucos, porque o desconhecido chamado aula online não lhe trazia algum prazer, era muito distante, né? Não é pessoal. Então, muitas pessoas desistiram, muitos professores também demoraram ou desistiram mesmo de ter essa continuidade. A gente viu algumas escolas não continuando isso. A gente foi, porque a gente falou, a gente não vai deixar de ir, então a gente foi. E a gente perdeu bastante aluno, mas ao mesmo tempo a gente é muito grato e muito feliz e muito honrado de ter os alunos que a gente tem hoje, porque a gente conseguiu ver um desenvolvimento, assim, fora de série. E mais, para fechar, eu digo que um dos nossos alunos, Lorival, ele falou assim, olha, vocês não podem, quando voltar tudo normal, presencial, vocês não podem deixar essas aulas online não, porque elas são muito boas, porque a gente fica revisitando, a gente fica treinando em casa sozinho, e eu tô gostando muito de treinar sozinho. Fazer os exercícios. E uma outra aluna nossa, a Julie Pessoa, ela chegou e falou assim, nossa, essas aulas estão sendo muito preciosas, porque eu sempre me deixei levar, mas sem ter consciência daquilo que eu estava fazendo. Então, ela que exerce muito mais, que prefere o papel de recepção de condução, ela se sente agora... mais dona da própria execução. Exatamente, né? Consciente daquilo que ela está fazendo. Ela agora, eu não vou ser só levada, eu vou ser levada e vou ter consciência daquele movimento que eu estou fazendo. Eu falei, gente, disso tudo que eu sempre falo, né?
e que as responsabilidades, quando a gente está dançando a dois, não é daquela pessoa que conduz. No nosso caso aqui, não é dele que ele é condutor, a responsabilidade é dele e eu fico, estou sendo levada. Então, eu gosto muito de ouvir isso, que por mais que seja um ideal que eu levo, sempre levei na minha sala de aula, no meu fazer professora, às vezes as pessoas precisam experimentar uma situação tão adversa para poder realmente assumir essa responsabilidade. E às vezes esses momentos em separado, muitos dos nossos alunos achavam que era uma etapa só para chegar a dançar dois, ficavam ali naquele limbo, né? Não, estou esperando que vou fazer de qualquer jeito para depois fazer Quando for a dois, aí eu danço direito. Aí eu acerto. Eu acerto. Né? Aí eu entendo. Agora está todo mundo com o olhar voltado para si. Para né? si, isso é maravilhoso. Cara, vocês sabem que a gente tem uma mentoria aqui no Rio, que deve ter mais ou menos umas 20 pessoas, uma mentoria de 4 meses que nós fizemos um programa para a galera. É uma galera que já vem acompanhando a gente desde o início do ano. Foi tipo foram fazendo uma escadinha com a gente, construindo um caminho, né? Aí chegou nesse grupo de 20 pessoas. Vocês sabem que metade não tem par. Caramba. E aí? É maravilhoso. Tem 10 pessoas que estão fazendo a mentoria assim, ó. Sem par e relax. Eu tenho uma aluna, cara, a Cris, já falei dela até aqui no Gafieira Podcast algumas vezes, que ela é aluna da KVS, ela era da minha turma avançada de samba de gafieira na KVS. A gente vai agora, a partir do dia 23 de novembro, reabrir uma turma de samba de gafieira. E, claro que a gente falou, Cris, vai voltar, vamos embora. Só que ela mora longe da KVS, ela trabalha no centro, e a empresa dela ainda não voltou. Ela fez assim para mim. E ela faz o samba online. Ela fez assim para mim, Cadu, vou voltar agora não. Tô bem aqui no online, tô na minha casa, assisto a aula a hora que eu quero. Tô fazendo movimentos que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Porra, tô achando lindo. Porque agora, cara, eu digo assim, é muito legal, né? Porque ela, por exemplo, foi uma aluna que teve muito afinco dessa coisa do online, e de fazer aula, de se dedicar e de mandar os vídeos, né? Cara, se eu disser para ela assim, de supetão, Cris, balança, corre, corre, sai da lateral, gancho redondo, puladinho, peão, pescaria, escovinho. Ela sai assim. É impressionante. E antes ela não conseguia ter isso. Antes ela não conseguia ter isso, porque a dependência do estímulo de outro corpo era muito grande. Né? A dependência de um condutor era muito grande. Então, muito legal assim que ela Imagina só quando a gente voltar. Quer dizer, a gente aqui em Salvador, a gente não voltou a baile, não tem nada disso. Mas eu fico imaginando, quando a gente voltar para os bailes, a gente vai ter umas pessoas assim dançando super bem, a gente não vai saber como foi esse milagre, mas esse milagre se chama aula online em período de quarentena. Cara, aí vou te falar, assim, eu acho que quando a gente voltar, pessoas com que a gente dançava antes vão nos surpreender. Sim, sim, sim. Porra, essa minha aluna é uma que eu olho para ela e falo, Cris, eu quero dançar contigo, cara. Eu tô vendo você fazendo aí. Eu lembro como você dançava antes, tô vendo agora, né? Enfim, eu acho que isso vai ser muito maneiro. E sobre baile também, gente, assim, o que vocês acham dessa coisa do retorno dos bailes? Assim, como é que vocês estão enxergando isso? Dos que já voltaram? Dos que estão rolando, assim. É um tema espinhoso, né, pra caramba. Eu acho perigoso. A gente foi pego de surpresa, de verdade. Quando a gente viu os anúncios, a gente pensou, já? Rapaz. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim diz, velho, isso é muito perigoso, gente, pelo amor de Deus. E outra parte diz assim, tá de saco cheio, né, velho? Então, sabe, é uma balança que é difícil de equilibrar, porque, sabe? Porque nada no mundo é simples, né? As análises mais justas tendem a ser complexas, né? É um gradiente muito grande, né? Entre o certo e errado, se é que existe um certo e errado, sabe? Mas, assim, a minha primeira vontade de dizer é, meu Deus, que perigoso. A minha também. Eu, por exemplo, não conseguiria promover um baile hoje, mas eu estava até tendo uma live com o Marcelo Grangeiro agora na quarta-feira e a gente falou disso. Que é o seguinte, cara. Na quarta, não, na segunda, perdão. Ele me perguntou isso, né? O que tu tá achando desses bailes que estão voltando? Eu falei, cara, eu acho que agora não é o momento mais da gente julgar ninguém. Porque, assim, é lógico que a gente está com medo, é lógico que todos temos medo. E eu acho que, inclusive, a pessoa que promove um baile está com medo também.
Sim. Só que a gente, cara, o difícil é entender que, apesar dos problemas do coronavírus, que são terríveis, pô, a gente aqui no Rio perdeu o Hugo Dutra, que era nosso irmão, assim, era DJ da KVS, era DJ do Gafieira Brasil, era o melhor DJ de samba do Rio de Janeiro, com certeza. E então as sequelas são muito, muito, muito fundas, né? As cicatrizes são muito fundas. Mas muitas pessoas que são da dança e que estão promovendo o baile vivem disso. Isso. E já estão numa situação assim, que, porra, ou a coisa ou a gente começa a tentar negociar com a existência desse vírus, que é muito difícil fazer isso, e a gente não sabe se vai vir uma segunda onda, e aí como é que vai ter. A Itália, por exemplo, já está de lockdown de novo, mas é difícil, eu acho que nesse momento agora, internamente, eu acho que a gente sente isso, né? Mas não dá pra gente dizer, porra, tá errado, eu acho, cara. Assim, eu ainda não, eu queria conseguir, porque eu tô louco para ir num baile, mas eu ainda não consigo ir, né? O que eu ia dizer é isso. No fim das contas, o que nos resta é tomar decisões pessoais. Porque todo mundo já está cansado de alguma forma, de um jeito ou de outro, né? No fim das contas, embora a gente pense, poxa, será que isso é certo? Será que isso é errado? E isso vai passar por um crivo pessoal, né? Uma avaliação da situação. A única decisão que a gente pode realmente tomar é: eu vou para lá, eu não vou para lá, eu consigo aguentar não ir, porque no fundo todo mundo quer. Né? Todo mundo quer. Gente, eu moro do lado da Caxanga do Malandro, que é o maior baile de samba do Rio de Janeiro, pô. Eu tô há mais de um ano sem ir num baile. Quer dizer, um ano sem ir num baile. Velho, um ano sem ir num baile. Seco, quer dizer, não é um ano, né? Mas é quase um ano. Eu tô assim, sedento, salivando para ir num baile. Ainda não consigo ir. Mas eu acho também que tem uma coisa minha, e que eu acho que a maioria de nós professores de dança, principalmente que já voltamos com aulas presenciais, temos, que é uma hipocrisia muito grande. Porque como é que eu vou falar do baile? Como é que eu vou dizer se está errado fazer esse baile se eu tenho uma turma presencial, pô? Ah, mas as pessoas não se tocam. Se tocam. Se elas não se tocarem dentro da sala, elas vão se tocar na escada. Se elas não se tocarem na escada, vão se tocar lá embaixo. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Calma, tem. Você propôs a reunião daquelas pessoas também. Né? Então, assim, eu pedi... É difícil. Eu pedi a opinião de vocês e mais dei a minha do que vocês falaram. Puta que pariu. É porque, no fim das contas, de verdade, Cadu, a gente não tem tido bailes aqui, em Salvador, especificamente. Mas, pô, se tivesse um baile estilo da Caxanga aqui, eu não sei. Pô, parceiro, olha só, aí ia ficar difícil, parceiro. Eu não sei. Não tem como. Ou se fosse um baile em praça pública. Não. Eu não sei. Eu tenho... A gente na KVS vai promover. A gente vai fazer uma ação em praça pública em breve. A gente tem aqui perto o Aterro do Flamengo, que é um... Sim, a gente oceano de espaço para a gente poder fazer uma brincadeira. E a gente tá louco para fazer isso, mas é o que você falou, né, bicho? A gente nunca sabe, né? Uhum. E assim, cara, fala, desculpa, vai. Não sei dizer, e fique tranquilo, porque a gente não julga, não. Como a gente disse, querer, todo mundo quer. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Sim, não. E quando eu falei a gente não pode julgar, eu falei de uma maneira assim, bem generalista, né? Nem estava sendo tão específico assim. Cara, e também tem uma coisa, bicho, assim. Mas aí tem uma parada. O que vocês aprenderam também nesse universo online, galera? Porque todo mundo que veio aqui falou, não, agora, porra, Zoom e tal, e meu aluno que manda não sei o quê, eu tive que me virar. Porque teve um momento ali que foi um porradão. Eu lembro que eu fiz assim, ó. Cara, eu gelei, fiz assim, ó. Fudeu. E agora? Exatamente. Eu falo. Como é que foi o e agora de vocês, né? O engraçado foi que, assim... 5 tipos de aula. Ele, olha só, não vai ter mais aula, já falei com o Ed, que a gente dá aula na Cabroeira, né? E Ed, ele é o responsável. E dono da Cabroeira também, aliás, né? esse nome é sensacional, Cabroeira, é muito bom. Tem Cabroeira a dança e tem Cabroeira a escola.
que é a escola que é mais nova, a gente dá aula na escola Cabroeira. Ed falou que já não vai ter aula mais essa terça-feira. Eu falei, meu Deus, e agora? Ele, vamos filmar umas aulas aí para fechar o mês de março. Por quê? Porque a gente acha que essa quarentena será só esse mês de março. São só 15 dias de lockdown São da só prefeitura. Exatamente, querido. Então vamos lá. E a gente filmou assim, sabe, meio que de qualquer jeito. Falei, eu vou dar uma editadinha, vou cortar aqui o início, o final, colocar umas legendazinhas. Vamos fazer um voice-over, né? A gente narrou, né? Vamos narrar, a gente vai... Velho, quando eu olho esses vídeos hoje, eu falo assim, nossa, que edição cagada, que negócio mal feito, que não sei o quê. Porque a gente vai aprendendo de tudo, a gente vai aprendendo a melhorar a nossa capacidade de edição, a gente vai... Geração de conteúdo. Adaptação dos conteúdos. Nossa, também. E a adaptação a planejamento de aula, a dar aula, né? Planejamento... O ritmo da aula. Nossa, muda tudo. A gente fez um curso do professor Uau. Professor de dança Uau de Marcelo Granger. Então, Marcelo a gente Granger, também... é meu mentor também. Eu faço parte de um grupo dele de estudos de marketing digital e, porra, agora vai ter uma próxima fase, estou migrando de fase, estou subindo de nível agora, o bicho tá pegando. Opa, graduação! E foi muito engraçado, porque quando a gente pegou esse curso, a gente já estava dando aula, e a gente identificava umas coisas que a gente já estava fazendo e que eles diziam, isso aqui é um caminho bom, funciona. Então era legal porque acabava validando as coisas que a gente estava fazendo e também a gente pegou umas dicas, sabe? Eles falavam assim, eu vou dizer uma coisa nada a ver. Eles diziam, olha, que tal pintar a parede? E a gente pensava, nossa, de repente é isso que a gente precisa, mas a gente não quer pintar, a gente quer colocar um papel de parede. Então, às vezes, algumas coisas que eles falavam davam ideias para a gente de outras coisas e que funcionavam, mas que foi ali que a ideia começou. E, sobretudo, o fato da gente escutar outros professores e professoras, né? E ver como todo mundo estava buscando algum tipo de solução também, que também era novo para a maioria, né? E aí a gente descobriu que uma pessoa tinha que observar sempre, então eu era o olho e a anfitriã realmente da sala, então eu aprendi, gente, eu me sentia cameraman, sabe, diretora, porque eu trocava essa tela, eu colocar essa, porque os alunos vão assistir esse vídeo do Eu nunca dancei tanto de conduzido na minha vida, porque eu tinha que demonstrar os dois. Tá tá ótimo no papel de conduzido, porque tá fazendo um negócio que eu olhava assim e falava, menino, tu tá fazendo bonito. Tá estético, eu falava, menino, tu tá fazendo bonito esse gancho redando, esse puladinho, esse peão, viu? Muito bom. Falei, aprendeu comigo mesmo. Diga aqui. Professora. Diga. E além disso tudo... Mas foi assustador. Tem sido bom, mas com certeza muito assustador, porque é novo e você não tem outra opção. Ou você faz assim, ou você faz assim, porque disso depende pagar as suas contas, disso depende sua vida. Eu vi um vídeo recentemente de um cara falando sobre imprevistos, só que esse cara é do mercado financeiro. E ele estava falando assim, gente, a verdade é que o imprevisto, ele não existe. O imprevisto, ele é previsto, ele vai acontecer. Você sabe que o imprevisto vai acontecer. Você tem que estar sempre preparado para o imprevisto. A verdade é que a gente viu o mercado digital chegando, a gente enquanto universo de dança. Algumas pessoas já estavam trabalhando com isso. Olha a lamentação de cada um, quem sabe que é verdade. Cara, mas assim, eu tenho uma história com isso que é foda. Que é o seguinte, não é? A gente viu ali chegando, estava vindo. Tá longe ainda. Tava vindo. Agora, em 2015, Sim. Eu fui para Curitiba com a Vivi da aula e tem um parceiraço nosso, o Esdras Graboski, que é um cara que ele é um lançador. Hoje em dia ele lança um expert que é o... Eu esqueci o nome do cara, mas assim, ele já fez, para você ter uma ideia, ele já fez lançamento de 1 milhão. Caramba. E o Esdras virou para mim e para Vivi. Érico Rocha? Não, Esdras é o nome dele. Tá. O Érico Rocha é o pai dos lançamentos digitais, né? O cara que aqui no Brasil popularizou esse termo até. Mas o Esdras, ele chamou eu e a Vivi num canto e falou assim, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu acho que vocês são capazes de fazer qualquer pessoa aprender a dançar. Vendo a aula de vocês. Eu trabalho com marketing digital
E eu queria saber se a gente pode marcar uma reunião, porque eu queria lançar alguma coisa com vocês. 2015. Aí, mano. Caramba! A frase que eu aprendi esse ano que é: feito é melhor do que o perfeito. Feito é melhor do que perfeito. Não era uma frase que eu tinha incorporado ao meu repertório. Então, quando ele me falou isso, eu disse: não, Cadu, ó, você vai ter que gravar alguns vídeos. Você vai ter que gravar vídeo, você vai ter que falar e a gente vai. Quando eu falava gravar vídeo, na minha cabeça já vinha uma puta câmera, um tripé, uma luz. Rebatedor, E aí microfone. eu não fiz nada, meu amigo. Nada. E assim, eu falava, puta que pariu. A gente já podia estar muito bem posicionado nesse mercado, mas tudo bem, não rolou. Vamos agora esperar a próxima coisa interessante para tentar estar dentro antes, né? Mas tudo bem, o importante é que estamos lá. E aí é isso, cara, que vocês falaram, né? Foi assustador para todos nós, assim, né? Um momento que eu acho que você desculpa, mas esse imprevisto foi imprevisto mesmo, mano. Puta que o pariu. Ele foi um catalisador, né? Se a gente já tivesse os nossos cursos online, né? Se a gente já tivesse estabelecido, a gente iria potencializar. A gente não ia aprender a consertar o avião no meio do caminho, né? Que foi o que aconteceu. Rapaz, eu falava isso com as meninas, ó, KVS tá pronta para a gente fazer dela uma escola digital. Falava, só abria a turma presencial. Agora, pessoal, planos para o futuro. O que é que Jaguares e Cici Jaguares estão preparando para final de 2020 e 2021? Planos para o futuro. No momento, o nosso plano é recuperar as nossas turmas, reidratá-las, sabe? Porque a gente entende hoje o medo de muitas pessoas que, inclusive, pediam para a gente retornar às aulas presenciais. Quando as aulas presenciais se tornaram realidade, muitas Elas pessoas ainda têm receio. Tem receios. Outras tantas têm alguma resistência com os dois modelos de aula, sabe? Tanto de aula online quanto de aula presencial. Sem abraço. Isso. E a gente tem alguns produtos, inclusive um que a gente está gravando, né, Titi? Que a gente não pode falar ainda. Enfim, que são cursos que a gente quer fazer, que a gente vai fazer, que a gente vai entregar. Que são coisas legais, são coisas interessantes, né? Todo mundo fez cursos gravados e a gente fez sob a nossa ótica, que a gente acha que pode contribuir para as pessoas, que é uma coisa que a gente faz muito na nossa prática, hoje menos, mas em condições normais fazíamos muito, que são os exercícios educativos que nos deram as habilidades necessárias para que a gente pudesse realizar com o corpo aquilo que a gente pensa, sabe? A gente pega muitas coisas de muitos lugares, muitas técnicas, e a gente tem um pensamento muito técnico, muito pragmático, né, parceira? Mas te cortando e voltando para a pergunta, ano que vem a gente provavelmente vai dar aula segunda e quarta, né? Não, segunda, terça, quarta e quinta. Que a gente só dá aula como se a gente estivesse dando aula esse ano. A gente só dava aula terças e quintas, mas a partir do ano que vem o nosso plano é dar aula de segunda a quinta. Então, teremos novamente uma turma iniciante, porque a turma iniciante de hoje, desse ano, já subiu. Os alunos fazendo online já subiram, já estão lá com a turma intermediária. Então, eu acho que esse é o plano mais concreto. Mas eu diria que eu penso mais em me ocupar, em resolver as situações que a gente está vivendo agora, mais do que pensar lá na frente, viu? Essa foi a primeira resposta que veio à minha mente. Mas você falou uma coisa que é verdade. Tem que... Porque já está marcado, já tem até um lugar para dar aula segunda, terça, quarta e quinta. É verdade. Inclusive, tem que começar a divulgar as segunda e quarta. Que a pessoa pediu, né? Exatamente. Então tem uma reunião depois disso aqui, né? Então aí já tá tudo acertado o planejamento. A gente acabou de planejar aqui, gente. Isso mesmo. Queria agradecer pra caramba. Vocês são amigos maravilhosos. Essa foi a 6ª edição do Gafieira Podcast. Fico muito feliz de ter sido com vocês. Espero que a gente se veja mais vezes, né? Menos pelo computador e mais presencialmente. Amém! Com certeza. E os anjos bons passem. Amém. E assim, desejo para a carreira de vocês assim, toda a prosperidade, toda a bonança que for
possível. Vocês são pessoas que eu admiro e que amo muito. Viu? A gente também deseja o máximo de prosperidade para vocês, porque vocês, além de amigos, são pessoas que a gente admira muito e que a gente respeita muito pela humanidade, pelo trato que vocês tiveram conosco, sempre, desde antes de nós nos tornarmos meramente conhecidos, sabe? Aquela coisa de corredor, quando a gente se encontrava, a gente encontrou em vocês muita humanidade. Muito acolhimento. E por isso nós temos um respeito gigantesco por vocês e, poxa, temos o prazer de sermos amigos, sabe? De verdade. Obrigado, irmão. Valeu. Cissa Jaguar, obrigado. Você que está aqui no Gafieira Podcast até agora e que assistiu mais essa edição com a gente, vamos repetir o nosso mantra. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta, compartilhe e comente, porque o seu comentário é importante. Comente! Beleza? Meus amores, muito obrigado. Beijo. Nos vemos. E tô louco para aquela resenha. Daqui a pouco vai chegar. Claro. Vou te cobrar, viu? Porra, por favor, cobre que eu vou lhe dar. Beleza. Beijo, meus lindos. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Valeu, tchau. galera. Tchau, tchau. Fomos. Tchau, gente! Valeu. Tchau, galera.